Bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria gravar esse vídeo rapidinho, só para comentar um comentário que eu recebi, que mostra muito bem a dificuldade que muitos têm em entender o que eu disse noutros vídeos. Mas leamo-lo brevemente. O Estado católico é impossível no liberalismo. A democracia é o liberalismo na política. O capitalismo é o liberalismo na economia. Para ter sistema capitalista democrático, tem que ser numa sociedade aberta. E o Estado católico é uma sociedade fechada. Dá para descobrir facilmente esse argumento observando que os movimentos sociais, revolucionário ou identitário, vêm das democracia liberal e capitalista, não vêm dos regimes comunistas como os conservador de direita, adepto de Olavo de Carvalho, sempre fala de marxismo cultural. É a causa desses movimentos sociais revolucionários identitários. O Estado católico é impossível numa cidade aberta. O nacional-socialismo, ou seja, nazismo, de Franco e Salazar é o regime que mais se aproxima do ideal de um Estado católico. Quanta besteira! Primeiramente, o Estado católico não é apenas impossível numa democracia liberal. O Estado católico é impossível numa sociedade em que a população não é católica, não importa se ela é fechada ou aberta. Às vezes, um regime não católico fechado é muito pior para a igreja do que uma sociedade não católica e aberta. Por quê? Porque num regime fechado, socialista, totalitário, como esse rapaz aí propõe, é o regime que vai perseguir a igreja com violência, tá? Eu não estou aqui defendendo uma cidade aberta, tá? Nos moldes do Karl Popper, por exemplo, né? Que inclusive é o pai intelectual do George Soros, tá? Tanto é que a entidade que ele preside se chama Open Society, né? Justamente em referência à sociedade aberta de Karl Popper. O meu ponto é o seguinte: numa sociedade com menos Estado, é melhor para os católicos, ponto. Ou será que ele vai se sentir seguro numa sociedade fechada, numa nação fechada e socialista? Me pergunto, o que esse cara prefere? Morar nos Estados Unidos ou morar na Venezuela, de Maduro? Onde há perseguição à igreja e ainda por cima há pessoas passando fome. Então, ele tem que entender, um Estado católico não é possível onde não tem católicos. Olhe ao redor. A cidade não é mais católica. E numa cidade que não é mais católica, dar mais poder ao Estado é dar mais poder ao Estado ainda para reprimir os católicos. E é isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo na Nicarágua. É isso que acontece na Venezuela. É isso que vai acontecer no Brasil também, se o caminho continuar sendo esse. E quem é que serão os perseguidos? Vocês viram algum esquerdista ser perseguido pelo sistema? Talvez tenha um ou outro. Mas quem é que sofre mais? São justamente os que defendem valores católicos ou próximos disso. Ou será que essa pessoa não enxerga? Esse comentário ainda diz que a agenda revolucionária, os movimentos revolucionários identitários surgiram em regimes democráticos e capitalistas. O que essa pessoa não entende é que a esquerda não se importa com contradição. Os socialistas
como esse próprio autor desse comentário é um socialista, então ele não se importa em se ver em contradição. Mas a esquerda não está nem aí para essas contradições, tá? Porque o movimento revolucionário, juntamente com sua agenda, e o movimento identitário surgiu na esquerda, que surgiu na própria Revolução Francesa, onde surgiu a própria esquerda e a direita. Aliás, o nacionalismo surge no contexto revolucionário. O nacionalismo é revolucionário. Tão revolucionário quanto o globalismo. O católico, ele não é nem nacionalista e nem internacionalista. O próprio nacionalismo surgiu a partir de uma crise de identidade do próprio marxismo. Karl Marx entendia que assim que a classe proletariada atingisse sua consciência de classe, tá, quando ela se livrasse dessa alienação, essa classe se revoltaria contra a burguesia. No entanto, a Segunda Guerra Mundial pareceu confirmar não o que Marx ensinava, mas o que o George Sorel ensinava. George Sorel que propunha um nacional-socialismo. Veja bem, que inspirou o bigodismo, né? No entanto, George Sorel, ele aparentemente pareceu se mostrar certo, porque o pessoal da classe proletariada não guerreou contra a burguesia, mas guerreou entre si. O proletariado de um país guerreou contra o proletariado de outro país. Isso causou uma crise de identidade, uma crise quase existencial no marxismo. E muitos autores marxistas começaram a rever os seus conceitos. Isso fez com que muitos regimes nacionalistas ascendessem, como é o bigodismo na Alemanha e como foi o regime do Careca ali na Itália, tá? E assim como foi o regime de Salazar e Franco, tá? Que eu tenho algumas críticas a eles, mas eu sei que no contexto eles foram, digamos assim, o mal menor, tá? Claro que Salazar foi muito melhor que Franco, tá? Franco, ele me pareceu, apesar de ter combatido a Segunda República, a facção republicana, que realmente era perversa, mas a facção republicana também, a facção nacionalista também tinha os seus defeitos, né? Franco, ele fomentou muitos movimentos separatistas acidentalmente por conta dessa política burra de querer impor o castelhano em todo o território nacional. Mas que ideia de jerico, né, Franco? Que ideia de jerico. Pois bem, quando a pessoa exagera muito num erro, geralmente vai surgir um outro erro oposto. Foi o que aconteceu na Espanha, inclusive. Não surpreende que a Espanha hoje vive um socialismo, tá? Depois de um regime nacionalista como o de Franco. Até porque o próprio Franco cedeu ao liberalismo, como a própria história nos mostra. O Franco, ele já era entusiasta do liberalismo, inclusive. Tanto é que a Espanha não demorou muito, aceitou sem nenhum problema as diretrizes do Vaticano II com respeito à liberdade religiosa, tá? E hoje, vemos como a Espanha está hoje. E também, como surgiu muito movimento de satisfação justamente por causa do Franco, nessa medida de querer impor o castelhano em todo o território nacional, né? E outras coisas mais. Basta ver como é que está na Catalunha, na Galícia,
e no País Basco. A Espanha é cheia de movimentos separatistas por causa dele. Inclusive, esse movimento identitário foi uma resposta errônea ao próprio nacional-socialismo, ao próprio erro oposto de Georges Sorel, que inspirou esses movimentos nacional-socialistas na Europa, especialmente o bigodismo e o regime do Careca. Tá? Foi uma resposta a gente que nem Gottfried Freder, ao Benedetto Croce, ao Giovanni Gentili e outros aí. Tá? A escola de Frankfurt buscou responder a essa crise marxista de outra maneira, colocando não mais o motor revolucionário na classe proletariada, mas transferiu para as classes marginalizadas. Tá? Isso foi o que o Herbert Marcuse fez em seus livros, especialmente Eros da Civilização. Tá? Para isso, recomendo ao meu vídeo que eu tratei sobre o assunto, sobre a cultura de massas e a Revolução Marcusiana. O movimento identitário surgiu como uma falsa resposta aos desvios marxistas do Georges Sorel, especialmente, e aos movimentos nacionalistas que atingiram a Europa. Movimentos nacionalistas que foram satânicos, tá? Não estou falando de Franco e Salazar, apesar de eles terem erros, mas estou falando do bigodismo e do regime do Careca, tá? Esses que foram errôneos. Agora, vejam o que a pessoa coloca no final. Esse homem, no final do comentário, ainda diz que o nacionalsocialismo... Veja bem, nacionalsocialismo é o outro nome que damos para o bigodismo, tá? Vocês sabem bem. De Franco e Salazar, que não eram bigodistas, é o que mais se aproxima do ideal do Estado católico. Meus amigos, para começar, o governo de Franco e Salazar os seus governos estavam muito, 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 muito longe do ideal católico. Tá? Muito longe mesmo. Vocês querem um governo que está bem próximo do ideal católico? É na Idade Média. Tá? Uma cidade hierárquica, com várias divisões por feudos, onde o controle estatal era bem menor do que no século XX atual, onde o Estado tem o poder de confiscar o dinheiro do seu banco a qualquer momento, da maneira mais arbitrária, e ainda ficar impune por isso, né? Vide os exemplos mais recentes. Isso que é o Estado moderno. Tá? E apesar desses governos, desses regimes cheios de defeitos, diga-se de passagem, que são de Franco e Salazar, esses regimes aconteceram no contexto em que ambas as nações eram majoritariamente católicas. Tá? Não é o caso do Brasil hoje, e nem mesmo de Portugal e Espanha. Você querer um Estado forte, um Estado gigante, um Estado que sugue o lucro dos empresários e o salário dos trabalhadores com uma tonelada de impostos, e mais, que corrói a moeda usada de maneira moeda de curso forçado, né, diga-se de passagem, e que censure os seus críticos arbitrariamente ou qualquer outra coisa que imponha uma burocracia que dificulte qualquer trabalho autônomo, qualquer empreendedorismo, ou então que impõe um protecionismo brutal
que dificulte a aquisição de qualquer bem do exterior, ou ainda que é cheio de intervencionismo, dificultando qualquer produção de capital. Então, ele quer esse tipo de Estado, sendo que essa pessoa não entende, ou não quer entender, ou omite que o melhor atualmente é um Estado que não prejudique o católico, que não empobreça o católico, que não censure o católico, que não atrapalhe o católico no seu empreendedorismo, na aquisição de bens, etc. Mas essa pessoa vai entender o que eu estou propondo? Ele nem sabe a origem da agenda revolucionária e identitária. Ele sequer sabe disso. Porque tá na cara que ele não estudou nada sobre isso. Ainda menciona o Olavo de Carvalho como se eu fosse olavista. Olha o meu vídeo. Eu elogiei a obra de Olavo de Carvalho sobre Maquiavel. Eu elogiei. Porque realmente é ótima. Apesar de, como vocês verão, haverão também ressalvas da minha parte sobre a obra. Mas, num geral, eu sou crítico do Olavo. Quem me segue sabe. Mas, enfim, esse é o tipo de gente que não entende o que eu estou querendo dizer sobre isso. E eu vou insistir. Esse tipo de gente, como autor desse comentário, ele não entende que ele vai cooperar com a ascensão do anticristo, sim. Que atualmente o católico tem que brigar por um Estado menos interventor, sim. Que nos garanta uma liberdade de expressão, sim. Porque se você silenciar os católicos, a própria religião ficará prejudicada. Porque Deus, ele se serve das causas segundas, e nós estamos nas causas segundas. Se a liberdade do católico for tolhida por causa do Estado, como esse tipo de gente propõe, tá? A própria missão ficará prejudicada. Mas Deus é onipotente. Mas como eu disse, ele se serve de causas segundas, e nós seremos julgados pelo que nós fizermos também. E o ideal é brigar pela liberdade dos católicos ou pela falta dela. Esse tipo de gente está cooperando com a ascensão do anticristo. E eu brigarei contra a ascensão do anticristo. E atualmente lutar contra a ascensão do anticristo é se opor ao Leviatã. E não cooperar com ele. Então, todos os defensores de um Estado forte hoje em dia estão cooperando com o Leviatã. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse tipo de gente aí, esse cara deve ter votado no Ciro Gomes, ou até mesmo feito L nas eleições. Mas é isso, amigos. Eu não tenho mais o que comentar. Tá? Eu não vou dizer quem é o autor desse comentário. Eu nem vou dizer em que vídeo esse comentário foi feito. Mas ele tá por aí. Fique com Deus e até um próximo vídeo.